Estudantes de todo o Brasil, olá! Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para trazer o nosso quinto vídeo do nosso curso de redação gratuito que eu estou oferecendo para vocês. E como em todos os vídeos, eu vou reforçar, não sou profissional da área, não sou estudante de letras, não tenho formação, sou simplesmente uma estudante que quer compartilhar o meu conhecimento com outros estudantes. O que nós iremos falar hoje? A gente vai falar basicamente sobre a montagem padrão do nosso parágrafo de conclusão, no caso a estrutura da nossa conclusão, proposta completa, proposta incompleta, como fazer as propostas, o que precisa ter em cada uma delas, o que colocar no seu tópico frasal da conclusão, como finalizar a sua conclusão e como fechar o circuito da sua redação na última parte da sua conclusão. Então vamos lá? Antes de tudo, eu quero só avisar vocês que se caso em alguma parte do vídeo vocês ficarem um pouquinho perdidos, podem ficar tranquilos que ao final do vídeo eu vou dar exemplos também com minhas redações e talvez fique um pouco mais nítido pra vocês, sabe? Fique um pouco mais claro. O que tem no nosso parágrafo de conclusão? Qual que é a nossa estrutura base? A gente tem o nosso tópico frasal, nosso desenvolvimento e nossa conclusão, como em todos os parágrafos. No nosso tópico frasal, a gente vai fazer uma retomada de tese. No desenvolvimento, a gente vai colocar as propostas em si e na conclusão da nossa conclusão, a gente vai finalizar ela mesmo, finalizar o parágrafo, retomando o que foi dito na introdução. Tópico frasal. Como que a gente vai iniciar o nosso primeiro período da conclusão, ou seja, a primeira frase, digamos assim, a primeira parte da nossa conclusão. Obviamente, antes de tudo, a gente vai colocar um conector, porque a gente precisa conectar a nossa conclusão com o que veio antes. Ou seja, você pode usar um conector para conectar a sua conclusão ao seu D2, ou você pode usar um conector para conectar a sua conclusão ao texto inteiro. Então, por exemplo, se você colocar assim, logo fica claro que são necessários subterfúgios para mudar o cenário atual, enfim, alguma coisa do tipo, você pode conectar o seu D2. Mas você pode colocar, por exemplo, diante do exposto, que exposto? Tudo que você escreveu anteriormente, toda a sua redação. Eu vou deixar uma lista de conectores semana que vem lá no Drive, podem ficar tranquilos. Semana que vem eu vou trazer um vídeo só sobre conectores e modalizadores pra vocês, explicando o que é, função, onde colocar, enfim. E eu vou trazer essa lista pra vocês. Você vai colocar um conector que tem a ver com conclusão. Então pode ser logo, diante do exposto, diante disso, portanto, assim, qualquer conector parecido com algum desses daí você pode usar. E o que você vai colocar depois? Você vai retomar sua tese. Lembra que eu falei que na última parte da sua introdução você vai colocar a sua tese, colocar a sua argumentação, ou seja, colocar a sua opinião, o que você acredita, e colocar as suas duas argumentações, no caso, seus dois núcleos, que podem ser, por exemplo, duas causas, duas consequências, uma causa e uma consequência, duas medidas a serem tomadas, uma causa e uma medida. Então, você vai meio que retomar aquilo que você falou, mas de forma diferente. Se você quiser, assim, fazer algo mais profissional, digamos assim, você pode retomar não só a sua tese lá, sabe? Meio que mudar as palavras. Você pode retomar o que foi dito, por exemplo, nas conclusões dos seus desenvolvimentos. Só que eu acho isso um pouco mais difícil de fazer. Então, uma boa ideia, assim, uma forma boa de você fazer, uma forma prática, fácil, assim, o simples, retoma sua tese com palavras diferentes. Obviamente, você não vai escrever a mesma coisa, você vai tentar substituir ali, usar sinônimos, enfim, você vai repetir a mesma ideia. Eu trouxe uma redação aqui para exemplificar para vocês. Essa redação aqui foi uma redação nota 1000 minha, corrigida por uma corretora que, inclusive, eu gosto demais, porque ela é muito boa corretora. E o tema é o combate à violência nos estados do Brasil. Bem, eu iniciei minha introdução trazendo um repertório, eu usei o MC Guimê com Pais do Futebol, depois eu vim trazendo, relacionando ao tema no meu segundo período, e no final da minha introdução, ou seja, a minha conclusão da minha introdução, eu coloquei: nesse sentido, é necessário combater esse extremismo, tanto de modo repressivo, com a punição de infratores e o reforço de segurança nesses espaços, que no caso aqui são os estádios, né? Quanto de modo preventivo, com a conscientização populacional. Ou seja, eu falei que é preciso tratar a causa de modo repressivo e de modo preventivo. Como eu falei primeiro do repressivo, eu trouxe ele no meu D1, depois eu falei do meu preventivo, eu trouxe ele no meu D2. E aí, no caso, no meu D1, eu coloquei que é necessária a punição de infratores e o reforço de segurança nos estádios como uma medida mais urgente, né? E no meu D2, eu trouxe a questão da conscientização populacional, que é algo mais pensado a longo prazo, que é uma medida preventiva. E aí eu retomei a minha tese lá embaixo, na minha conclusão, no tópico frasal da minha conclusão, assim, ó: portanto,
fica claro que a violência presente nos estados brasileiros é preocupante e que sua extinção será possível com subterfúgios preventivos e repressivos. Ou seja, eu disse a mesma coisa, só que de um modo diferente. Vocês podem ficar tranquilos que fazer retomada de tese no tópico frasal da conclusão não é diferente, sabe? É muito tranquilo, é muito fácil, digamos assim. A sua retomada de tese, ela é basicamente pra quê? Só pra você não iniciar o seu parágrafo já falando as suas propostas. Pra você não colocar, por exemplo, portanto, é necessário que o Ministério da Educação, MEC, já que é o órgão responsável pela alteração da não sei o que lá, faça tal coisa. Pra você já não iniciar a sua conclusão trazendo as suas propostas, você coloca ali uma frasezinha antes, só pra, tipo assim, retomar sua tese, só pra você dizer, coloquei aqui pra fazer a função de tópico frasal. É basicamente isso, é muito tranquilo. Eu vou pegar outra redação aqui, eu vou pegar a próxima. Essa daqui é o tema, é o Brasil e a construção de uma sociedade mais ética. Inclusive, essa introdução aqui eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue, @vestibuleiros, para dar um exemplo de introdução iniciada por conceito, porque eu disse, né, no vídeo de introdução que pode iniciar por conceito, por repertório, ideal e real, enfim. E aí eu trago o meu repertório, faço a relação com o tema, com a realidade. No final da minha introdução eu coloco: dessa forma, é perceptível a necessidade de mudanças na cultura brasileira para se construir uma sociedade mais ética, que será alcançada gradualmente, com a conscientização das pessoas para ver bons exemplos das novas gerações e de forma imediata com repressão aos antiéticos. Aqui é basicamente a mesma ideia. Eu coloquei uma ideia a longo prazo, ou seja, uma medida preventiva, digamos assim, e uma mais imediatista, ou seja, mais repressiva, uma medida repressiva. Eu nem li essa redação antes de eu gravar esse vídeo, eu só peguei porque eu sei que eu faço a mesma coisa sempre em todas as redações. E aí, na introdução da minha conclusão, no meu primeiro período da conclusão, eu coloco: diante do exposto, fica claro que a construção de uma sociedade mais ética é necessária e, para isso, são essenciais esforços das esferas individual e coletiva. E aí, no caso, por que eu coloquei individual e coletiva? Porque primeiro eu falei das pessoas em si, no meu D1, e depois eu coloquei da sociedade em geral no meu D2. E não só isso, eu trago uma proposta, no caso, mais pessoal e uma proposta mais social. Ou seja, eu falo a questão da ética tanto no âmbito social, na mudança necessária socialmente ali da população, quanto a mudança interna de cada um, que no caso é necessário que cada um tenha ética. Tá vendo que você vai basicamente só repetir o que você disse lá na sua introdução? É muito tranquilo. Bem, e a questão das nossas propostas? Logo que a gente coloca o conector, faz a retomada de tese, a gente vem trazendo as nossas propostas. A gente coloca uma proposta completa e uma proposta incompleta. A proposta completa, por uma questão de hierarquia, ela vem primeiro, né? E a proposta incompleta vem depois. A nossa proposta completa, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter agente, ação, meio, modo para ser realizada aquela ação, conclusão e detalhamento. O agente, para quem não sabe, é a pessoa, o órgão responsável, a secretaria, enfim, a pessoa física ou a pessoa jurídica que vai fazer aquela ação em si. Eu vou exemplificar tudo ao final do vídeo, vai ficar bem mais tranquilo. A ação é o que vai ser feito em si. O meio modo, como a própria palavra diz, é o meio que será necessário para aquela medida ser colocada em prática. Então, por exemplo, você vai colocar que é necessário que o governo invista mais em educação. Ou é necessário que o governo, por exemplo, invista mais em pesquisa científica. Vamos supor que você está falando lá sobre o ressurgimento de doenças antes quase extintas, antes erradicadas. Aí você vai colocar que é necessário que o governo invista em pesquisas científicas. E aí você vai colocar, beleza, é necessário que o governo, no caso, ele é o agente que vai fazer a ação, invista em pesquisa científica, ou seja, é a ação, investir em pesquisas científicas é a ação, mas de que modo ele vai, como que ele vai investir? Como que ele vai fazer isso? Por meio de uma redistribuição de verba pública. O governo, ele tem uma verba que ela vai ser distribuída, um pouco vai para saúde, um pouco vai para transporte, um pouco vai para segurança, um pouco vai para educação. Então, como que a gente vai conseguir essa verba? É por uma redistribuição, a gente vai tirar um pouquinho de alguma parte ali desse ramo e vai investir em saúde, entendeu? Então é a forma. Quanto à questão disso, de agentes, eu já vou adiantar aqui pra vocês, podem ficar tranquilos, que eu vou gravar um vídeo, vai ser um vídeo que vai sair na quinta-feira, provavelmente vai ser na quinta-feira que vem, falando só sobre os agentes, porque muita gente tem dúvidas. Por exemplo, quem que faz o quê? Tem ministérios, tem secretarias,
tem os 3 poderes, tem o poder legislativo, executivo e judiciário, e aí a gente já tem, tipo, o executivo federal, o executivo estadual, o executivo municipal. Então, assim, acaba que confunde mesmo. Eu vou trazer um vídeo só com agentes pra vocês, tá bom? Pra poder ficar fácil de entender. Daí a gente tem o agente, ação, meio modo. E aí a gente tem a finalidade. Pra que aquela ação precisa ser feita? Você vai meio que repetir o que você já disse na sua finalidade lá na sua introdução, ou nas finalidades do seu desenvolvimento, no caso, na conclusão do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, nesse caso aí do ressurgimento de doenças antes erradicadas, você pode colocar que são necessárias essas ações para que as doenças sejam novamente erradicadas, enfim. Você vai colocar, sabe, a finalidade, é bem tranquilo isso. E o detalhamento? O detalhamento, ele é simplesmente você literalmente detalhar alguma das suas partes da sua proposta. Então você pode detalhar o agente, pode detalhar a ação, pode detalhar a finalidade. Creio eu que pode detalhar até o meio modo, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, pra você que tem dificuldade, o que eu recomendo? Detalha a ação, porque é muito mais visível você detalhar. Por exemplo, você pode colocar, portanto, é necessário que o presidente da República, já que é o responsável pela aprovação de tal lei, de tal PEC, sei lá, que você vai propor. Enfim, você vai colocar qualquer coisa, você vai detalhar, já que é o responsável por tal coisa. Você vai colocar, sei lá, um MEC, citar um MEC, já que é o órgão responsável por tal coisa. Você tá detalhando o agente, você tá colocando meio que uma responsabilidade dele que não é necessária você colocar, você tá colocando ela só pra justamente especificar. Mas, como eu disse, eu prefiro que você detalhe a ação, porque fica muito mais claro. Então, por exemplo, portanto, é necessário que o MEC introduza por meio de palestras e pela criação de um material virtual para ser apresentado nas escolas. Olha, eu tô criando tudo na minha cabeça, tá? Então se tiver alguma coisa errada aqui, é só a ideia mesmo que eu quero que vocês peguem. De acordo com esse material virtual, para que ensine os adolescentes sobre educação sexual e não sei o que. Você vai colocar que ele precisa criar esse material virtual e que ele precisa trazer palestras. Aí você coloca que deve ser apresentado para os jovens do ensino médio, já que esses têm maior probabilidade de ter uma maior maturidade com o tema, são mais velhos. Tipo assim, você vai detalhar, literalmente você vai dar, como que eu vou dizer, especificidades que você não precisa colocar, sabe? É meio que coisas desnecessárias, mais necessárias na sua redação. Gente, liguei a luz aqui só porque tava escurecendo, mas enfim. E aí é basicamente isso, sabe? Uma dica muito boa que eu tenho pra detalhamento, pra o corretor assim não ver, pra literalmente ele ver seu detalhamento, foi uma dica que o meu professor me deu. Ele me deu uma dica para o detalhamento da sua conclusão, que é colocá-lo entre travessões. Quando você coloca ele entre travessões, você está demarcando, jogando na cara do seu corretor. Olha, esse é o meu detalhamento. Então fica muito mais tranquilo. E a sua proposta 2? Bem, a sua proposta 2, ela pode ter, por exemplo, só 3 dessas 5 partes. O que eu gostava de fazer? Agente, ação, finalidade. Eu tirava, no caso, meio modo e tirava a finalidade. Então você pode colocar assim, por exemplo, além disso, é necessário também que as famílias debatam um assunto com os seus filhos, vírgula, para melhor orientá-los acerca do tema. Pronto. Sabe? É uma coisa assim, tranquila de se fazer. Observações sobre a sua proposta. Ela precisa ser exequível, ou seja, ela precisa ser possível de ser executada na realidade. Não adianta você colocar, por exemplo, vou dar uma ideia que é absurda, só pra vocês entenderem o que eu quero falar. É necessário que a NASA jogue veneno no mundo inteiro, mate todo mundo e comece a repovoar a Terra do nada. Óbvio que isso é um exemplo extremamente radical e até ridículo, mas é só pra vocês entenderem mesmo a ideia. Tem que ser uma proposta que seja possível de ser executada, seja plausível e que tenha a ver com o tema. Não adianta também você dar uma solução perfeita para um problema que não é o que você está discutindo na sua redação. Bem, e a sua conclusão da conclusão? Você vai simplesmente fazer como se fosse uma nova finalidade, mas no caso agora, não somente se aquela sua conclusão, se aquelas suas propostas forem colocadas em práticas. Você vai trazer uma conclusão se tudo que você disse na sua redação for colocado em prática. Então, por exemplo, você vai colocar lá que na sua proposta 1, a questão lá do MEC, para que os jovens sejam melhores orientados. E aí na sua proposta 2 incompleta, você vai trazer a questão das famílias, para que os jovens tenham uma melhor orientação acerca do tema. E aí no final você vai só colocar
uma nova finalidade. Aí você vai colocar, por exemplo, assim, com a execução das medidas citadas, será possível que a sociedade brasileira esteja livre novamente dessas doenças, sabe? É só um exemplo. Então você vai meio que fazer a conclusão da sua redação inteira. E você vai finalizar retomando a sua introdução. De preferência, o seu tópico frasal. Eu não sei se vocês lembram, mas acho que lá no vídeo de estrutura do texto dissertativo argumentativo, não lembro se era da introdução, mas enfim, eu falei que os nossos parágrafos são circuitos fechados. Você inicia, desenvolve e termina. Inicia, desenvolve e termina. Da mesma forma que a nossa redação. A gente inicia, desenvolve e termina. E a gente termina como se fosse um círculo. Então, o que você disse lá em cima, você vai falar novamente embaixo, como se fosse um círculo, literalmente, sabe? Como se você estivesse fechando a sua redação. E como que eu gostava de deixar isso bem evidente pro corretor, pra mostrar que eu fiz um bom projeto de texto? Eu gostava de retomar o meu repertório. No caso, eu iniciava a primeira linha da minha redação era um repertório. E a última linha também. E vocês podem ver isso na minha redação. Lendo a minha redação 980, eu vou deixar aqui em algum dos lugares pra vocês, caso vocês não tenham visto o vídeo. Ou vou deixar aqui no link também na descrição pra vocês verem mais pra frente. Que eu inicio a minha redação do Enem 2019 trazendo Gilberto de Menstein, a tese dele de Cidadão de Papel. E eu finalizo a minha última palavra da minha redação, Cidadão de Papel. Eu falando assim, acho que tornar-se-á possível então que os brasileiros não sejam mais cidadãos de papel. Algo do tipo. Você vai basicamente retomar o que você disse lá, ou retomar a sua tese, ou retomar o seu repertório. Eu gostava bastante de retomar o seu repertório. Se você colocar assim, por exemplo, você iniciar lá com o ideal e real. Você pode finalizar assim, por exemplo, assim, com a efetivação das medidas citadas, tornar-se possível então que a realidade brasileira seja mais próxima do ideal imaginado. Entendeu? Você vai retomar a ideia de ideal e real no fim da sua conclusão. Vocês não podem esquecer também, eu já disse em alguns vídeos aí pra trás, questão dos conectores, né? Entre todos os períodos é necessário conectores e se atente também pra não repeti-los. Mas eu vou falar isso melhor quando eu for falar de competência 4. Então, vamos lá ler as redações? Bom, gente, como de costume, eu vou vir trazer minha redação pra vocês. É a mesma redação que eu já estou mostrando pra vocês no vídeo anterior, mas dessa vez eu não vou ler igual eu fiz no último vídeo, que senão vai ficar muito longo. Então eu vou colocar a redação aqui, ó, pra vocês tirarem print. E aí vocês tiram print caso vocês não lembrem certinho. E aí vocês leiam a redação, o desenvolvimento, a introdução. Eu vou ler só a conclusão, certo? O tema é o fim da pobreza e da miséria, uma exigência ética, moral e social. Diante do exposto, e aqui a gente já anota um conector, que foi o que eu disse, no caso, qual exposto? O exposto no texto inteiro, né? Esse conector aqui é para eu conectar a minha conclusão ao meu texto inteiro. Fica evidente, aqui eu trago um modalizador. Como eu disse, fica evidente, torna-se nítido, fica claro, é inquestionável. Vou deixar a lista no próximo vídeo, provavelmente. Que a miséria social é um problema ético e social que deve ser erradicado, para que não seja perpetuado às novas gerações. E aqui a minha retomada de tese, né? Assim, aqui a gente tem outro conector, como eu disse, em todos os períodos a gente precisa ter um conector. É necessário que o poder executivo, aqui a gente tem o agente, por meio de uma redistribuição de verba pública, só esse por meio de já deixa bem claro que esse daqui é o nosso meio modo, amplie e crie novos projetos sociais. Aqui a gente tem a nossa ação, como o Bolsa Família e os restaurantes cidadãos que devem ser ofertados à população que comprove baixa renda, apresentando registros no cadastro único. Tudo isso daqui é o nosso detalhamento e, como eu disse, no caso aqui está entre travessões, né? Vírgula, a fim de oferecer uma vida digna a toda a população. E essa daqui é a nossa finalidade. Só deixando uma coisa clara, já aproveitando para falar, mesmo que você coloque os travessões, se aqui você tirasse o travessão e aqui teria que ter uma vírgula antes do a fim de oferecer, aqui no caso, mesmo com os travessões, finaliza aqui, fecha o travessão, coloca vírgula, tá, gente? Mesmo com os travessões é necessário colocar a vírgula. Além disso, aqui a gente tem outro conector para ligar a nossa proposta 2 à nossa proposta 1. O Ministério Público, segundo a gente, deve fiscalizar as ações governamentais direcionadas à minimização da miséria social. Aqui a gente tem ação. Para que a redistribuição de renda e a oferta de recursos igualitários sejam efetivas. Aqui a finalidade. Assim, a gente tem outro conector. Será possível que não mais exista no contexto brasileiro nem pobreza, nem miséria, nem severinos. Finalizei, tá vendo? É tipo como se fosse uma última finalidade.
Não necessariamente precisa ser uma finalidade, é só pra concluir mesmo o texto. E eu retomei aqui nos Severinos, na última palavra do meu texto, retomei o meu repertório. Vamos ler a outra? Bem, essa redação, o tema é os desafios éticos em submeter os animais às vontades e necessidades humanas. Vou deixar aqui paradinho pra vocês tirarem print. Ou se vocês só quiserem parar o vídeo, né, melhor tirar a print, ó, pausar o vídeo, pra vocês lerem o desenvolvimento e a introdução. Mas eu já li nos vídeos anteriores, é só pra vocês realmente relembrarem o que eu coloquei. E aí a gente vem aqui pra conclusão. Portanto, aqui a gente tem, né, o nosso conector. Fica claro, a gente tem o modelizador, que os obstáculos presentes na tentativa de tratar os bichos com dignidade devem ser vencidos, tendo em vista que não só são contra a ética, mas também contra a vida. Dei a retomada de tese aqui, né? Assim, a gente tem outro conector, o Poder Legislativo Federal, o nosso agente, uma vez que é esse o setor com poder de elaborar e aprovar leis. Tá vendo que eu já coloquei entre travessões? Esse é o meu detalhamento. Vocês viram que na última redação eu detalhei a ação, dessa vez eu detalhei o meu agente. Aqui é o detalhamento, vírgula, como eu disse, mesmo com travessões, por meio de votação, aqui a gente tem o nosso meio modo, deve criar uma lei, aqui é a ação, que proíba a utilização de animais em pesquisas científicas e outra que proíba práticas culturais, entre aspas, e esportivas também, entre aspas, que violentam os animais, a fim de assegurar que eles tenham direito às suas vidas e liberdades. Aqui a gente tem a nossa finalidade. Assim, outro conector, será possível que a sociedade brasileira seja mais ética em relação aos animais e que nenhum outro canário seja prisioneiro da ganância e do egoísmo humano. Tá vendo que aqui eu retomei o repertório? Bem, nessa redação aqui, eu coloquei uma proposta apenas. Mas vocês podem ver que eu dei com uma proposta, eu resolvi as duas problemáticas que eu coloquei. Não necessariamente você precisa fazer duas propostas pro seu texto, né? É o que é mais comum e é o que, assim, eu tenho mais segurança em fazer no Enem. É mais forminha, digamos assim. Mas se com uma proposta apenas você conseguir resolver os problemas dos dois desenvolvimentos que você colocou, tá ótimo. Igual aqui no meu primeiro eu coloquei a questão do uso de animais em pesquisas científicas e aqui eu coloquei na questão cultural, né, de esportes, vaquejada, tourada, briga de galo. E com uma proposta só, eu coloquei que o Legislativo Federal deve criar duas leis. Uma para proibir a utilização de animais em pesquisas científicas, que foi o meu primeiro debate, e outra que proíba práticas culturais e esportivas, que foi o meu segundo debate, ou seja, com apenas uma proposta e duas ações, eu resolvi o problema. Então, assim, sem problemas, tá? Você pode tirar 1000 fazendo assim, mas eu vou reiterar aqui que eu gosto de colocar as duas propostas por ser mais comum nas redações nota 1000 do Enem, por ser mais conhecido também. E por último, eu quero só deixar a tarefinha pra vocês. A tarefinha nada mais é do que, assim como nos outros vídeos, fazer a conclusão daquela redação que eu deixei pra vocês desde o vídeo de introdução, sabe? Questão da disseminação, eu não lembro exatamente o tema. Eu vou pedir pra colocar aqui na tela, mas é sobre as DSTs, né? Entre jovens no Brasil. Eu pedi pra que vocês fizessem a introdução no vídeo de introdução, o desenvolvimento no vídeo de desenvolvimento, e agora eu quero que vocês façam a conclusão de acordo com esse vídeo aqui que foi passado pra vocês, tá bom? Bem, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, se inscreva aqui no canal, que me ajuda pra caramba. Compartilha com seus amigos também, porque, na verdade, a visualização aqui do vídeo, espalhar essa ideia é muito mais importante do que like. Pra mim, é muito mais importante do que inscrito, sabe? Quanto mais pessoas a gente alcançar com essa ideia, sabe, pra mim, mais gratificante é. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no meu Instagram, no meu Instagram. Um beijo e tchau!